eles oraram tanto, falaram do avivamento. Quando se fala do avivamento, foi falado com muita força nessa geração, nesse século. Vai chover. Esperaram a chuva, nada. Nunca teve nenhuma nuvinha. Eles viram, como é? Miragem. Sabe o que é miragem? Estás no deserto, ou na estrada, ou no asfalto. Naquele tempo de Quisela, você vai ver tipo água na estrada. Quando assustar, afinal é o sol que está batendo na areia, está a brilhar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem fora. Amém? Está entendendo? São miragens. Tem um que até canção muito doce, e eu cantei muito também essa canção. Essa geração precisa da tua chuva. Essa geração precisa de santidade. Aviva-nos, Senhor, vem como a chuva. Aviva-nos, Senhor, vem como a chuva. Faz chover. Olha a letra tão bonita e a sua melodia. Faz chover, céus de bronze não dão chuva. Diga amém. E eu participei há 21 anos numa reunião de ministros. E o diabo estava a aplaudir. Uau, parece que vamos conseguir. Vamos desencaminhar o homem. Amém? Não, já participei na reunião dos ministros, numa conferência, como convidado. E eu fui lá com o meu batalhão, que não era batalhão não, secção. Fui lá com os meus discípulos, que cada um tinha que levar os seus discípulos para formar tipo uma igreja. Os líderes poderiam dar o ponto de vista, estão lá a me ouvir, muitos deles ainda vivem, são poucos que morreram. Então os que organizaram a reunião começaram a chamar um por um, começaram dos pequenos até os grandes. Isso avaliava a pequenez e a grandeza pelo número das almas que cada um tinha e o poder financeiro. Os que tinham cumbu já tinham 100 pessoas, eram os grandes. Nós que ainda estávamos a rodar entre os 30 e 25, sem dinheiro, nem para apanhar táxi, éramos os pequenos. Diga-me. Então começaram com os pequenos. E eu estava no grupo dos pequenos. Agora vamos ouvir. Na altura nem era apóstolo. Já era apóstolo, mas não era chamado. O pastor Marcelino da Viana, ainda a desdenhar. Qual é mesmo o nome da igreja? O nome é qual? Estou a falar o nome, todos começaram a rir. Riram. Eu disse, eu vou vos apanhar. Calma. Diga-me. Subi no púlpito e cada líder tinha que dar uma resposta a essa pergunta. Uma pergunta que tinha que ser respondida. O que devemos fazer para recebermos avivamento em Angola? Eles formularam essa pergunta e cada um tinha que dar o ponto de vista. E eu subi no altar e eu disse: não há avivamento sem vitória de uma guerra espiritual. Diga aleluia. E eu disse: o avivamento é resultado de uma vitória, ou então de uma guerra vencida. E eu disse: existem 3 céus espirituais, e esses céus são os que gotejam. Aleluia. Se o primeiro céu cai orvalho, o segundo céu cai chuva miúda, e o terceiro céu cai a grande chuva. Bem forte para o Rei da Glória. Eles não sabiam disso. Eles assustaram. O homem que foi com as calças bem grandes, com o sapato quase a tirar o voo. Diga-me. Não está aí as minhas fotografias com calça bem grande, camisa, olha aqui, bem buluada. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E eles já tinham jipes, já tinham carros. Bem forte para o Rei da Glória. Olha aí as minhas camisas. Estava com aquela pasta. Aquela era a minha mala onde levava a Bíblia.
Olha aí as calças e as camisas. Diga-me. Olha o púlpito. Diga-me. Olha o homem que está ao meu lado. Também com as suas buluadas. Bem forte para o Rei da Glória. Disseram que aquele homem também não, isso não é o princípio. Essa não é a primeira reunião. Aquele homem era um pastor convidado de uma igreja para vir pregar. Na altura eu era igual a como eles. Convidava a pessoa. Esse foi um convidado. Esse mesmo é que me fez conhecer todos aqueles para eu poder ir nessas conferências. O mais próximo era ele. Diga-me. Bem forte para o Rei da Glória. Aí sabe, aí estou já a dizer, olha, já recebemos ele, estava a lhe apresentar ao povo, que o pastor vai vir pregar e tal. E depois eu me retirei e lhe abandonei o púlpito. Aí já estava a lhe apresentar. Diga amém. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. E que a gente não se rende. Assim. Não se entrega, não se rende. Vida sendo dura, nos momentos de amargura, Deus eu canto aleluia, aleluia. Só vocês. Só vocês. Mas final a gente vence, aleluia, porque a luta continua. Bem forte para o Rei da Glória. Quer dizer que, comparando aquele e o outro aí, o homem sofreu uma metamorfose muito grande, né? Isso é muito forte, aleluia. Somos transformados de glória na mesma imagem com quem? Com o Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, e eu disse, enquanto os céus estiverem fechados, estou a responder a esses pastores aí, não haverá avivamento. Enquanto os céus forem fechados, não haverá chuva. É preciso abrir os céus para que a chuva possa cair. E eu disse, Paulo diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, aleluia, que atua nas regiões celestiais. Primeiro céu, os príncipes das trevas, segundo céu, as potestades do ar, terceiro céu, sob cobertura dos principados da ira. Bem forte para o Rei da Glória. Eles todos chateados. Os seus discípulos estavam a levantar as cadeiras, já sabe aquela coisa aí do que de plantar, a levantar as cadeiras, a falar em língua, eles nervosos, como quem diz que calem-se, estão mais a lidar que... Diga-me, eu disse, pastor, vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar com o exército de Satanás, vamos abalar os poderes das trevas, vamos sujeitá-los, e assim a chuva vai cair, os céus vão derramar chuva. Enquanto eles estiverem aí, esquece, irmão, tudo que se fizer aqui embaixo, tudo é conversa, porque aquele que está em cima manda o que está embaixo. Diga amém. Eles me disseram nos corações, vamos desmistificar ou então destruir essa versão dele aqui. Quando chegou a vez deles, todos eles só pregaram contra mim. Um deles disse, nós estamos assentados acima de principados e potestades com Jesus Cristo, e não tenho mais que lutar com eles, porque Jesus já os venceu. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte, bem forte, bem forte. Amém? Mas como eu já tinha passado, não tinha direito de resposta, só não ia dizer. Sabe o que eu ia dizer? O apóstolo Paulo também estava sentado com Cristo Jesus acima de principados e potestades,
nem tampouco viu Jesus em vida, mas Ele está a falar que temos que lutar com eles. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Mais forte. Essa é a resposta do mundo religioso que pensaram que oraram tanto. O problema não está em orar ou não deixar de orar. O problema está em conhecer primeiro, aleluia, esse Deus. Por isso eu disse, você tem que primeiro conhecer para depois permanecer. A palavra de Deus está a dizer que se você permanecer nele, depois que você conheceu ele, tudo que você pedir, o Senhor vai te conceder. Então o avivamento é uma bênção para a terra. A chuva é bênção. Paulo disse que quando a chuva cai, ele rega a terra. E a terra que receber a chuva é uma terra que é abençoada. Não é assim. Mas a terra árida, e seca e cansada é uma terra amaldiçoada. Agora vocês entenderam. Eles oraram tanto. Uns ficaram horas e dias e não sei o que, nos montes, matas, anos, saíram de lá frustrados. E todos aqueles que fizeram isso, ou viraram feiticeiros, ou viraram... Geralmente todos viram feiticeiros. Porque se você entra numa batalha como essa, sem cobertura, sem conhecimento, sem graça, então sem nascer de novo, o que acontece? Você é um mundano, mas que não conhece as profundezas de Satanás. E eles te capturam e eles te levam no mundo deles. Te abrem os olhos e você vira bruxo. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. E se não te levarem nas trevas, diz a Bíblia, quando o grão de trigo cair por terra, se não morrer, fica ele só. Já imaginou alguém que está só, anos e anos? Não, não vai permanecer. Pois a esperança demorada faz quê? Enfraquece o coração. E esses terminaram como? Frustrados. Agora são os ateus, os filósofos. Já não acreditam mais naquilo que um dia acreditaram. Se ainda continuam a pregar, mas voaram, abandonaram, aleluia, a mensagem da cruz e foram atrás das filosofias do norte. Entenderam? Estão a compreender? Isso aplica não é somente para o avivamento, então para a manifestação do reino. Isso aplica na tua vida. Porque Jesus estava a dizer, se vocês permanecerem em mim, então vocês vão permanecer no meu amor. E se vocês continuarem no meu amor, tudo que vocês quiserem, se pedirem, o Pai vai vos conceder. E assim, então eles nunca permaneceram no amor de Jesus. Porque nunca o conheceram também. E agora não conheciam aquele a quem eles adoravam e começaram a buscar avivamento. Olha só, começaram a buscar bênçãos para a terra. Nem eles mesmos eram abençoados, estavam a buscar bênção para a multidão, para os povos da terra. Não é possível. E não conseguiram. Agora veja o meu caso. Primeiro eu conhecia Deus, renunciei ao mundo, aborreci a minha vida e amei a verdade, que é Jesus. E a verdade me libertou. E essa verdade me ensinou, me mostrou que eu tinha uma vocação, que eu era um vocacionado, que eu era muito mais do que aquilo que eu pensava, e que eu tinha uma missão para cumprir na terra, e que eu tinha que buscar seriamente para que essa missão se cumprisse. E assim entrei na guerra, e começou a guerra, e comecei a orar, e comecei a buscar. 18 anos depois, fui, aleluia, premiado. Me deram um prêmio, está aqui o prêmio. Aquele que estava no quintal, hoje está aqui, a igreja se espalhar no mundo inteiro. Sim, e agora estou a esperar o segundo prêmio. Daqui a pouco eu vi o segundo templo dessa igreja, muito mais do que essa aqui. Uma multidão, está a vir aí o segundo templo, está a vir aí a glória da segunda casa, está a vir aí o segundo prêmio. E depois terei que buscar o terceiro prêmio. Depois terei que participar da colheita. Aleluia. Bem forte, bem forte. Glorifica Jesus, glorifica Jesus. Eles não entenderam isso. Há coisas que não dependem da pessoa, depende de Deus.
Como assim? Sim, há promessas que não é para todos. Tem promessas para a igreja e tem promessas que não é para a igreja, mas individualmente. Assim mais ou menos a promessa de Moisés libertar os filhos de Israel não era qualquer um que quisesse libertar os hebreus. Qualquer um que tentasse ia morrer, porque não era ele que foi vocacionado. Mas quando Moisés se levantou, porque era a pessoa que nasceu com esse propósito, conseguiu. Mas se fosse Arão, não iria conseguir. Nem Josué, nem ninguém. Diga aleluia. Mas agora as promessas para a igreja, para o corpo, é para todos. Todos aqueles que nasceram de novo se tornaram, já vos falei, herdeiros, aleluia, do Pai Celestial. E toda a herança é deles. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da Glória. Tem que permanecer. No tocante ao avivamento, não é para todos. Eles buscaram avivamento. Não. Avivamento é reino de Deus. Manifesto. E o reino de Deus manifesto não é qualquer um que vai lutar. Você sabe quem são eles? São valentes, pô. São terríveis. Veja só, por exemplo, para frustrar a manifestação do reino no mundo. O que Satanás fez? Eu disse que o espírito de Elias se esconde ainda. Teve que sacrificar 27 anos essa nação para que o reino de Deus não se manifestasse. Acham que é brincadeira? E o libertador também tinha que sacrificar 27 anos para que o reino se manifestasse plenamente. Assim como, aleluia, Gideão, Deus lhe pediu um boi de 7 anos. Mas ele antes matou o cabrito, né? Um cabrito. Deus falou, está a matar um cabrito para sacrificar e libertar os filhos de Israel. Você não sabe que os filhos de Israel estão no cativeiro há 7 anos? Você não sabe? Vai lá tirar o boi de 7 anos. Por que o boi foi de 7 anos? É o tempo que o povo estava escravo diante dos seus inimigos. 7. Quando ele matou o boi de 7 anos, agora Gideão marchou em direção a quê? Aos seus inimigos. Bem forte para o Rei da Glória. Estão a entender? E quem entre vocês estava capacitado para ficar 27 anos de joelho? Quem? 27 anos a levar muita porrada, 27 anos a ter percas, 27 anos a sofrer, 27 anos de mosquito, de frio, não sei de quem, de jejum, 27 anos de dor, de aflição, perseguição, humilhação, 27 anos, vai tendo mudanças na caminhada, mas 18 anos tudo fechado, 18 como diz o brasileiro, depois de 18 anos começaram a se abrir um bocado, quem seria capacitado entre vocês? Se vocês amam o mundo, as vossas vidas, vocês amam as traseiras das mulheres, amam a roupa, diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Quem poderia? Vocês querem me comparar e dizem, mas ele ainda agora vocês estão me conhecendo agora. Há 23 anos que eu estou fechado dentro de casa a chorar para que se manifeste o reino. Menos 4 para pagar o preço